aí, pessoal? Meu nome é Andressa e hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre 3 filmes. Sobre 2 filmes e um desenho, na verdade. E existe algo que eu percebi nesses filmes. Nos últimos tempos eu tenho pensado muito algumas coisas e que acabou fazendo muito sentido com alguns trechos desses filmes. E algo que eu tenho escutado muito, algo que eu já até falei algumas vezes, é uma frase que diz o seguinte, que a maior crise que nós temos enfrentado hoje é uma crise moral. Mas na verdade eu andei pensando melhor sobre tudo isso que nós temos vivido, e eu acho que a deturpação moral que a gente tem visto, a inversão de valores, tudo na verdade é um resultado de algo muito mais profundo, de uma crise muito mais profunda, que é uma crise de identidade. E é isso que nossa geração tem vivido hoje, uma crise de identidade. E me vem à memória 3 filmes que a gente vê isso bem estampado na vida dos protagonistas. E o primeiro filme que eu pensei que me veio logo à memória, à cabeça, é a Mulher Maravilha, o filme da Mulher Maravilha. Naquele filme, desde a primeira vez que eu assisti, eu já vi sob uma perspectiva espiritual, já de cara assim, por algo que é muito visível, muito visto, muito estampado. Aquela cena em que ela quer passar pelo campo de batalha e as pessoas voltam e ficam dizendo que não, que seria impossível, mas ela vai, e ali a gente lembra muito da armadura de Efésios 6, é um clássico, né? Então aquela cena já traz à memória tudo isso. Só que, na verdade, o que eu quero trazer para esse vídeo hoje sobre esse filme é uma outra perspectiva, que é a seguinte. Ainda naquela cena do campo de batalha, a Diana não sabe ainda quem ela é, realmente quem ela é de fato, ela ainda não tem conhecimento total sobre a sua identidade. Então, assim, ela não sabe quem ela é, apesar de ela ter um coração muito puro e querer lutar pelo mundo e querer lutar pela humanidade, ela não tem noção de tudo que ela é. E aí eu lembro de outro filme, que agora é da Marvel, que é o do Pantera Negra. E já em uma outra perspectiva, a mesma perspectiva, mas de um outro ponto. Que ele, na hora que ele tá lutando ali com o adversário dele, ele tá apanhando bastante. E tem um momento em que ele se lembra, e ele assume a identidade. Eu sou o filho do rei, né? Essa fala de T'Challa. E aí eu acabei lembrando também do desenho Rei Leão, que eu assisti muito na minha infância. Eu acho que a maioria de nós assistiu esse desenho na infância, ainda que não muitas vezes, mas eu acho que é um desenho muito marcante. E todo mundo conhece a história, né? Simba perde o pai ainda muito novo e se sente muito culpado pela morte do seu pai, e aí ele vai pra longe. E aí Simba vai embora, sai da sua terra natal e vai pro mundão, né? Ele vai pra um outro lugar muito distante de onde era sua terra natal. E ali Simba conhece outros animais, faz outras amizades. E aí ele já começa a perder a sua identidade pouco a pouco. Já no primeiro encontro que ele tem com Timão e Pumba, conversando ali sobre tudo que aconteceu, porque Simba estaria tão mal. E Timão fala: quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas pro mundo. E o Simba ainda responde: mas não foi isso que me ensinaram. Já é um ponto que mostra uma sociedade querendo já moldar os padrões de Simba, já querendo moldar Simba em seus próprios padrões, já querendo colocar outros ensinamentos sobre Simba, e Simba já vai perdendo a sua identidade. E aí quando Pumba e Timão levam Simba pra onde ele iria morar, né, a floresta em que ele iria morar ali com eles, Simba já sente fome e fala, né, nossa, eu comeria uma zebra inteira, ou então um antílope, um coelho. E aí o Timão: não, Simba, vivendo com a gente você vai comer como a gente. E aí qual que é o alimento dele? Lesmas, lagartas, insetos. Um leão
se alimentando de insetos, né? Algo completamente contra a natureza dele, algo completamente contra a identidade dele, é contrário à identidade dele. E aí ele vai se deixando levar, perdendo cada vez mais a sua identidade. E aí, bem mais pra frente no filme, a Nala reencontra com Simba, e aí eles têm um momento, só que aí eles acabam discutindo, porque Nala queria que ele voltasse, ele não quer voltar. E aí Simba sai chateado dessa discussão, até que Simba encontra Rafiki. E aí, naquela discussão, Simba chateado, já aborrecido com Rafiki. E aí, a pergunta, quem é você? Aí o Rafiki responde pro Simba, a pergunta é, quem é você? E Simba não sabe responder quem ele é. Ele achava que soubesse, mas não sabe mais quem ele é. E aí, em outro momento, Simba diz que Rafiki é um macaco confuso. E Rafiki responde, eu sou confuso? Você nem sabe quem você é? Aí tá, mais pra frente tem toda aquela discussão deles. E Rafiki, até que finalmente Rafiki leva o Simba para ver Mufasa, né? Que fala, não, Mufasa ainda está vivo, eu vou te levar até ele. E aí quando finalmente chegam até o lugar onde Mufasa estaria, Simba olha e só tem o seu reflexo na água. Aí Simba fala, não, Mufasa não está aqui, meu pai não está aqui, ele morreu. E aí Rafiki fala, não, olhe com atenção, ele vive em você. É a parte que Mufasa aparece. E é uma parte que eu nunca tinha parado pra perceber isso, que Mufasa fala o seguinte, Simba, você esqueceu de mim. Você esqueceu quem você é e você se esqueceu de mim. E, na verdade, eu acho que demonstra uma consequência de fatos. Simba primeiro se esqueceu de Mufasa. Quando se esquece de Mufasa, ele acaba esquecendo quem ele próprio era. E trazendo isso pra nossa vida espiritual, eu acho que é muito isso. A gente se perde de Deus e a gente acaba se perdendo de nós próprios. Então, assim, como às vezes a sociedade tenta nos moldar, assim como Timão e Pumba tentaram moldar Simba dentro daqueles padrões, completamente contrário à natureza de Simba como leão, a sociedade às vezes tenta nos moldar dentro dos seus próprios padrões, fazendo com que nós nos esqueçamos de quem nós somos. Que nós temos uma própria identidade em Deus. Nós vivemos sim por um propósito, nós viemos para essa terra com um propósito. Nós só conhecemos esse propósito quando nós reconhecemos a nossa identidade. Foi exatamente o que aconteceu com a Diana no filme da Mulher Maravilha. Quando ela descobre quem ela é, quando ela descobre a sua identidade de filha de um Deus, que ela descobre o propósito real para qual ela surgiu, para qual ela foi feita, ela descobre, nossa, eu fui feita com um propósito específico. E aí então e é incrível, porque quando ela percebe isso, ela tem ainda aquele momento de revolta dela, em que ela bate um monte de soldados, mas depois quando ela cai em si, os ataques que antes o deus Ares, o deus da guerra, os ataques que ele fazia contra ela, que antes a abalavam, que antes a machucavam e a feriam, de repente começam a dar mais força para ela. Ele ataca ela uma vez, Ares ataca uma vez, e aí ela segura o poder de Ares. Depois ele ataca com mais força, só que o ataque dele ainda mais forte acabou gerando nela ainda uma força maior, para que ela pudesse atacá-lo com um golpe fatal, um golpe letal e o último, que acabou com toda aquela luta, que acabou com aquela guerra. Então, quando a gente descobre nossa identidade em Deus, a gente descobre o propósito pelo qual nós viemos para essa terra, e aí a gente consegue vencer. Que foi exatamente o que aconteceu também com T'Challa, quando ele tá naquela briga e a mãe dele grita, se não me engano é a mãe dele que grita, T'Challa, agora mostre quem você é. E ele grita, eu sou o filho do rei, e tem aquela reviravolta na luta, e ele vence aquela luta para se tornar o novo Pantera Negra. Então, assim, são filmes, gente. E outra coisa que a gente tira por isso é que quando os nossos olhos estão fixos em Deus, tudo que a gente olha, a gente vê Deus. Tudo ao nosso redor que a gente vê Deus. Quando a gente tira os nossos olhos de Deus, a gente perde de vista quem Deus é e a gente se perde de nós mesmos. Nós nos perdemos de nós mesmos. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro estava com os discípulos no barco, e aí eles avistam um ser andando sobre as águas e aí começam a pensar, nossa, é um fantasma.
não, é um espírito. E aí Jesus aparece, gente, sou eu, não temam, sou eu, sou Jesus. E aí o Pedro, Senhor, quero andar nas águas contigo. E aí Jesus fala, então venha, Pedro. E aí Pedro tá olhando para Jesus e pisa sobre as águas e fica ali na superfície, só que ele começa a olhar para os lados e aí ele vê o mar, ele vê as ondas e ele vê as circunstâncias, ele vê o mundo físico, a matéria física, ele vê as lógicas humanas e aí ele perde de vista Jesus. Ele esqueceu de olhar para quem Jesus era, que era Jesus ali com ele. E ele começa a afundar. Por outro lado, quando a gente olha para Deus, a gente vê Deus em tudo. A gente vê Deus no filme, a gente vê Deus na série, a gente vê Deus nos desenhos. A gente vê as coisas de Deus, a gente vê como o mundo espiritual funciona. E como ele é tão real que ele está estampado, inclusive, num livro que a gente lê. E foi o que aconteceu com Elias, por exemplo. Era tão fixado em Deus, Elias era tão obcecado por Deus, que fazia o fogo pegar no molhado. Quando Ezequiel estava ali diante de um vale de ossos secos, os olhos dele estavam fixos em Jesus. O que ele não via ali era morte. Ele via um exército se levantando, um exército pronto para se levantar. Então, assim, essa é a diferença de quando a gente sabe quem a gente é, de quando a gente sabe o Deus a quem a gente serve e quando a gente sabe nosso propósito nele. Que o nosso propósito vem dele, nossa identidade vem dele. Tudo fica mais simples. Nem tudo fica fácil. As coisas às vezes não são fáceis. Às vezes é difícil. Às vezes é dolorido. Nos próprios filmes que eu citei, T'Challa teve que lutar, T'Challa teve que apanhar muito, T'Challa apanhou bastante. Mas no fim de todos esses filmes, existe uma vitória garantida. Porque eles sabiam o propósito deles. Quando eles reconheceram o propósito deles, eles lutaram por aquilo e a vitória foi garantida. Nas nossas vidas também é assim. É difícil, é ruim às vezes lutar pela nossa natureza, contra a nossa natureza, às vezes é difícil lutar contra aquilo que a gente quer, contra aquilo que a gente deseja. Mas quando a gente tem um propósito certo, quando a gente tem um destino já traçado, planejado, a gente acredita nesse destino, vale a pena. Não importa qual dor a gente passe para alcançar, o final vale a pena. Essa é a certeza que nós temos. A gente não está lutando por algo incerto, a gente não está lutando por uma incerteza. A gente está lutando por algo que é certo, por algo que definitivamente já tem a vitória certa. Como Jesus fala, que teríamos aflições sim, mas que ele já venceu o mundo. Então já está vencido. Agora é contra nós mesmos, é uma batalha contra nós mesmos, sabendo que a guerra em si já foi vencida. Então, assim, reconheçamos nossa identidade em Cristo. Reconhecemos nossa identidade em Deus, originada em Deus, criada por Deus, porque essa é a nossa verdade. E as nossas vidas ficam muito mais leves quando a gente sabe quem nós realmente somos, quando a gente reconhece o nosso verdadeiro eu, criado por Deus, criado para um propósito de Deus, criado para esse tempo, por um propósito de Deus para esse tempo, no meio em que vivemos. Nada é por acaso, nada foi um erro, nada foi um acidente. Existe um propósito certo para todas as coisas. E existe um propósito certo para a sua vida. Então, reconheça essa natureza em Deus, reconheça a sua natureza em Deus, a sua identidade em Deus. E é por isso que às vezes as pessoas são tão vazias emocionalmente, porque elas não sabem qual é a identidade delas. E aí elas se perdem tentando se achar. E a sociedade tem valorizado tanto isso, de você não saber a sua identidade, de você não se descobrir. Isso pra ela é agradável, você não saber quem você é. Porque deixa num mundo de conforto, onde você pode ser influenciado para qualquer coisa. Onde você pode ser manipulado para qualquer lado. Não seja manipulado, você nasceu quem você é por um propósito certo. Você nasceu quem você é por um desejo determinado de Deus. Por uma missão determinada por Deus. Por um desenho já completo de Deus. Então, reconheça quem Deus é. Lembre-se de quem Deus é na sua vida. Lembre-se de quem Deus é desde antes da fundação do mundo. E reconheça a sua identidade criada por Deus. Assuma a sua identidade criada por Deus. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve. Muito mais lógica. E muito mais
incrível de se viver. Digna de um filme, digna de uma série.